E aí? E aí, olha nós aqui de novo, dupla Paulo e Marcos Paulo. Isso aí. Divermática E Marcos Paulo. e Marcos Paulo. Uma dupla que está dando certo. Vamos para mais uma aula, galera. E aí, estão animados? Estão animados e esperançosos ou animados desanimados? Mas espero que após as nossas aulas vocês fiquem animados, esperançosos, felizes com os resultados. Agora o Marcos Paulo vai trazer um desafio para mim. Estou curioso para saber o que ele vai trazer. Vamos nessa? Vamos embora? Bom, terceiro e quarto bimestre, vocês sabem que a gente vai estudar ciências e o conteúdo de ciências é o quê? Física. Terceiro bimestre, vocês vão estudar cinemática e leis de Newton, mais algumas coisinhas. Já no quarto, lá pelo capítulo 10, vocês vão estudar um pouquinho de energia cinética. Vocês vão ver, estou adiantando a matéria, que a energia cinética, não se preocupe, eu vou te explicar o que é lá na frente, é igual a massa vezes o quadrado da velocidade, tudo isso dividido por 2. E aí, só para contextualizar um pouquinho, né, porque também vai servir para o meu amigo Paulo resolver o problema, essas coisas têm unidades, então a energia é dada em joule, a massa é dada em quilograma e a velocidade é em metro por segundo. Tem muitas ocasiões que nós não temos a velocidade de um objeto. Um dos exemplos, quando a gente vai estudar um pouquinho sobre projéteis, o potencial destrutivo de uma arma, muitas vezes, é medido na energia do impacto do projétil. Um dos exemplos que eu lembro, que caiu na prova do ano passado, foi que eu forneci o seguinte dado para os meus alunos. A energia cinética de uma 762, é uma arma com um potencial destrutivo muito grande, é de 3.200 joules. Isso é muita energia, tá? E a massa do projétil, se eu pesquisar, é de 10 gramas. Com essa equação aqui, você vai conseguir calcular a velocidade dela, porque eu estou interessado nisso, qual que é a velocidade que ela atinge, com qual velocidade que ela bate no indivíduo, né? Ou no alvo, enfim. Isso envolve potência, raiz, envolve fração, isso envolve conversão, e eu estou desafiando o meu amigo Paulo a resolver esse probleminha para vocês. Nós estávamos ali antes falando sobre essa questão das armas, de um projétil quando ele atinge uma estrutura, atinge um corpo, o impacto que isso gera. E aí nós queríamos trazer um exemplo prático para nós aplicarmos exatamente as propriedades radicais e as propriedades da potência. Então, quando analisares essa fórmula aqui, eu tenho a velocidade elevado ao quadrado. Então, se essa velocidade está sendo elevada ao quadrado, automaticamente, como eu quero definir o valor dela, e como isso aqui está em linguagem de equação, eu vou ter que isolar essa variável, velocidade ao quadrado. Depois que eu isolar essa variável, velocidade ao quadrado, lembrando que potência e raiz são operações inversas, e quando eu estou em linguagem de equação, eu acabo fazendo o quê? Aplicando sempre a operação inversa. Vamos então resolver essa questão? Então a energia cinética, conforme nós temos aqui na fórmula, e o valor que nós obtemos é 3.200 joules, então eu vou substituir agora o EC, que é a energia cinética, pelo seu valor numérico, que é 3.200. Isso vai ser igual à massa do projétil, nesse caso o problema está nos dando, de 10 gramas. Isso vai multiplicar a velocidade ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Uma coisa importante é que a massa é sempre dada em quilo. Se colocar em grama, errou tudo. Estão vendo como a gente pega? Como é que eu transformo gramas para quilo para gramas? Vamos fazer uma regrinha de 3? Então,
1 quilo é igual a 1000 gramas. 10 gramas é igual a X, correto? Então nós vamos fazer X, multiplicação cruzada, X vezes 1000, 1000x. 1 vezes 10 igual a 10 gramas. Então esse X, como esse 1000 está multiplicando 1000, vou passar esse 1000 dividindo, então 10 dividido por 1000. E agora, como é que vai ficar? Então vou simplificar esse zero com esse zero. Então aqui nós vamos ter então que esse valor transformando o grama para quilo vai ficar 1 sobre 100. Não seria interessante transformar em 0,01? Vamos deixar ele 1 sobre 100, vocês vão ver que vai ficar bem melhor na hora de nós calcularmos aqui. Então substituindo agora aqui, ó, então nós vamos tirar o 10 e vamos colocar 1 sobre 100. Agora esse 2 então está dividindo, nós vamos passar ele para cá multiplicando. Então lembra que sempre aplico a operação inversa. Isso aqui vai ficar 1 sobre 100 vezes velocidade ao quadrado. De novo agora aqui, ó, que eu vou fazer a multiplicação. Então 3.200 vezes 2 vai dar 6.400. Esse 1 sobre 100 que está multiplicando, eu passo ele para cá então dividindo. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 100. Tudo isso igual velocidade ao quadrado. Agora que aqui o bicho pega, eu tenho 6.400 dividido por 1 sobre 100. Lembram daquela regrinha da divisão de fração, onde eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda? Exatamente o que eu vou fazer aqui, ó. Agora ajustando a equação, eu vou colocar a velocidade ao quadrado. Vou só trocar o primeiro e o segundo membro de lugar, então velocidade ao quadrado vem para o primeiro membro e essa outra parte vem para o segundo membro. Então lembrando que eu vou manter os 6.400, que vai multiplicar agora 100 sobre 1. Correto, friends? Então nesse caso agora aqui, ó, lembrando como eu tenho aqui, ó, potência ao quadrado, quando eu vou pegar essa potência ao quadrado e passar ela para o outro lado da igualdade, ela vai vir em forma de radical. Então aqui vai ficar, ó, velocidade igual. Lembra que eu falo para vocês, quando eu vou multiplicar algo por 100, é como se eu estivesse multiplicando por 1 e adiciono 2 zeros atrás? Exatamente isso que eu vou fazer aqui, ó. Então vai ficar 6.400 vezes 1 igual a 6.400 e adiciono 2 zeros atrás. Essa potência ao quadrado vai se transformar em raiz a raiz quadrada. Isso aqui vai ser igual... Quanto é que vai dar? 640.000, raiz quadrada disso. Se vocês... Aqui tem um macetezinho bem legal. Tá vendo como é difícil pegar 640.000 na raiz quadrada? Eu tenho certeza que você que está aí sabe qual é a raiz quadrada de 64. Vai ser 8. Mas professor, e agora o que eu faço com esses outros 4 zeros? Lembra que eu expliquei para vocês que quando eu tenho 2 zeros não equivale à mesma coisa que a raiz quadrada de 100? Qual é a raiz quadrada de 100? Não é 10? Então quando tens 2 zeros, um deles sai da raiz. Tu tem dois outros zeros, sai da raiz. Como o Marcos Paulo falou aqui, ó, a unidade de medida da velocidade vai ser 800 metros por segundo. Se tu for transformar isso por quilômetros por hora, isso vai dar mais de 3.000. E o impacto é enorme e destrutivo. Fisicamente é impressionante, porque quer dizer que esse projétil ele percorre 800 metros em apenas 1 segundo, uma velocidade absurda, né? Por isso que tem uma energia tão grande, que a velocidade é muito alta. E é por isso que eu preciso que você aprenda fração, potência, radiciação, algebrismo, mudança de unidade, mudança de unidade, de grandeza de medida. Aqui é ciência e matemática, ó, andam juntas. É junto, você precisa aprender um para fazer o outro. O legal é que a gente pensa que a matemática veio antes da física, é o contrário, a física veio antes da matemática. A necessidade de interpretar os espaços e as relações que o homem fazia com a natureza, física e matemática modelam o universo em linguagem matemática.
E é muito bom saber um pouquinho de física, porque a gente passa a olhar o mundo de forma diferente. Às vezes você olha para um fenômeno, por exemplo, para o ar-condicionado que está aqui nessa sala, e você só vê um ar-condicionado. Para a luz, você só vê a luz. Às vezes, quando você estuda um pouco, você começa a enxergar o que tem por trás. E Newton dizia que ele estudava tanto física quanto matemática para ele aprender um pouco da linguagem na qual Deus escreveu o universo, né? É muito legal olhar para alguma coisa e enxergar o que está por trás disso, o porquê disso. E é muito legal. Espero que você estude e comece a enxergar o mundo de forma diferente. Isso é muito bom. Essa foi a nossa aula de hoje. Te esperamos. E o que você vai fazer agora? Vai estudar! Estudar, né? Vamos estudar. Vamos nessa?